E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Galera, quem me conhece, sou o Christian, sou um cara que ama Jesus, cara que adora servir, um cara que tá aí pro que deve sou casado com a Tainá, tá ali quietinha, escondidinha, pai do Kael, lindão, 6 meses, e recebi o privilégio hoje de compartilhar com vocês aqui um pouco mais o Provérbios pra gente continuar. E já entrando na palavra, eu queria só fazer uma introdução aqui, ó. A gente vai passar o mês inteiro batendo no livro de Provérbios para poder criar um fundamento sobre isso. A gente precisa que a base sobre o assunto esteja firme, esteja sólida, para que a gente não caia na besteira, ou pelo menos, mas eu não sabia nem onde buscar. Por exemplo, você está sentado em cima de uma cadeira agora, e essa cadeira suporta o seu peso. Então, a base dela, a estrutura dela é sólida o bastante para aguentar o peso de quem senta em cima. Só que se for preciso colocar mais peso em cima dela, a base tem que ser reforçada. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus sempre vai colocando mais peso, mais responsabilidade, um chamado, propósito, alcançar próximos níveis. E nós precisamos ter uma base sólida e firme para poder suportar tudo isso. Porque se a gente começa a querer buscar cada vez mais sem ter base para isso, cara, cai a base, cai você, cai quem depende de você, cai todo mundo. Vamos lá. O livro de Provérbios, capítulo 1, foi pregado pela semana passada. Essa semana, se você leu, não vou falar novidade nenhuma. A gente vai repetir muita coisa ao longo do mês inteiro. E já quero adiantar para você que muito do que eu vou falar aqui, você vai falar, pô, mas isso aí eu já sei, isso aí eu já ouvi, isso aí já pregaram. E já é o primeiro sinal. Cara, o sábio, ele sempre tem alguma coisa para aprender. O tolo, pô, já sei, não preciso ouvir. Isso aí, zero novidade, tá? Eu acho massa que o capítulo 2 de Provérbios, ele já começa falando assim, cara, você precisa buscar sabedoria, mas você não precisa só buscar sabedoria, você precisa clamar por sabedoria, você precisa buscar sabedoria mais do que quem busca dinheiro, mais do que quem busca amor, mais do que quem busca qualquer outra coisa, porque a pessoa que busca sabedoria e ela vai adquirindo sabedoria no caminho, toda a vida dela vai correndo para o lugar certo. Cara, o tolo só vai quebrando a cara. Eu vou dar alguns exemplos aqui ao longo da palavra para você ver. Espero que você se identifique muito com a parte do tolo, porque quem está aqui é você, quem tem que ouvir é você. Não fica pensando assim, pô, meu irmão deveria estar ouvindo essa conversa. Não. É comigo, é com você, é com a gente que está aqui. Você pode abrir lá para mim, por favor, em 1 Coríntios 15, capítulo 33, para a gente começar? Só para dar uma recapitulada no que foi falado semana passada. 1 Coríntios 15, capítulo 33. Vamos lá. Cara, obrigado. Eu nem vou lembrar que esse copo existe aqui a pouco, você vai ver. Pode deixar aí, por favor. Pessoal, vamos lá. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Talvez pessoas que nem cristãs são, elas já sabem, e elas lembram, e elas já ouviram isso muitas vezes. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só que eu adoro levantar questões, porque quando a gente começa a levantar muitas perguntas e a pessoa vai atrás de buscar as respostas, é nisso que ela entende, é nisso que ela cresce. Se a gente só ficar recebendo a resolução dos problemas de mão beijada, cara, a gente não desenvolve. E aí eu quero começar a levantar algumas perguntas aqui que você vai ter que ir atrás depois para poder desenvolver o seu relacionamento com Deus, a sua sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Porém, como é que eu posso temer a um Senhor que eu não conheço? Como é que eu vou temer um Senhor que eu não sei quem é? Vou fazer um exercício prático para você ver que às vezes você acha que sabe alguma coisa, mas na prática você não sabe. Tem muita gente que está indo na igreja, que vem toda semana, que até lê Bíblia, que ouve muita pregação ao longo da semana, que está até servindo, mas que não conhece o Senhor. Vou te dar um exemplo. Levanta, por favor, a mão quem me conhece aqui, rapidinho. Só levanta, por favor. Fica com a mão levantada. Show, beleza. Continua com a mão levantada quem sabe quantos anos eu tenho. Continua com a mão levantada quem sabe onde eu moro. Continua com a mão levantada quem sabe uma coisa que eu gosto de comer. Tô vendo se minha esposa baixou a mão, gente. Nem casando resolve. Vamos lá. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vai para o próximo, por favor. Como justos recuperem o bom senso e parem de pecar,
pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, e digo isso para vergonha de vocês. Cara, isso aqui, assim, ó, me dói o coração ver isso na prática. Existem muitas pessoas que estão na igreja faz muito tempo, elas não conhecem nada de Deus. Aqui em Coríntios, a gente tem uma exortação para pessoas que deveriam já conhecer Deus, que já têm um relacionamento, que começaram, que nasceram de novo, só que elas não conseguem, elas pararam, elas deixaram de lado, elas deixaram a busca, elas deixaram o relacionamento com Cristo e passaram a se relacionar com religião, e passaram a se relacionar com fé evangélica. Cara, fé evangélica não é Cristo, religião não é Cristo, beleza? 2015, eu entreguei minha vida para Jesus, e eu vejo muito isso na prática, porque durante 2014 inteiro e até um pedaço de 2015, eu ia na igreja. Eu ouvia pregação, eu lia a Bíblia, só que eu não conhecia Jesus. Para mim, aquela religião estava top, fechou, é isso mesmo. Eu ia para a igreja no final de semana, ia quase amarrado, arrastado, mas tinha que ir, mas eu não sabia nada da vida com Jesus. E Jesus vinha me chamando, e eu não entendia, como toda pessoa que se converte, a gente não entende muito bem, não sabe o que é, até o dia, cara, que assim, ó, não dava para conter. Jesus me chamou de uma forma muito, muito séria, muito pontual, e eu entreguei tudo para Ele. E ali eu comecei já tomando uma decisão. Falei, cara, eu não sei nada sobre a vida. Eu já tinha quase 22 anos, eu tinha vivido até aquele tempo buscando aquilo que eu achava que era certo, buscando aquilo que eu achava que era o melhor, buscando aquilo que eu entendia que era o correto, tudo era do mundo. E ali eu decidi, cara, eu não conheço Jesus, eu não sei viver, eu preciso aprender tudo de novo. E ali eu comecei o meu relacionamento com Cristo de verdade. E a base para o relacionamento com Jesus, cara, aquilo que vai nortear o início da sua caminhada é a palavra de Deus. Cara, é a Bíblia Sagrada. Vamos lá, 1 Coríntios 4:6 fala bem assim, ó, não devemos ir além do que está escrito. Cara, a base para conhecer Jesus é a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu vou viver, que você vai viver, que a gente vai buscar, tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Cara, não precisa inventar moda. Eu fico chegando uma galera dizendo que, sei lá, revelação nova, essas coisas bestas, e levam uma galera que não tem sabedoria nenhuma com eles. Não precisa inventar moda, cara, é a palavra de Deus. O seu trabalho, você tem que ser um profissional, de acordo com a palavra de Deus que te ensina. Na sua casa, você precisa ser um filho, da forma que a palavra de Deus te ensina. Você precisa ser um marido, uma esposa, da forma que a palavra de Deus te ensina. O seu dia a dia tem que ser baseado naquilo que a palavra de Deus te ensina. Quando eu decidi abrir mão de tudo aquilo que eu sabia, cara, para mim assim, foi a segunda melhor decisão que eu tinha tomado em relação àquilo. Eu precisava abrir mão de todo o meu orgulho, de toda a minha vaidade, de falar, cara, tu é um besta, tu não sabe nada, não adianta, você vai ter que começar do início. A palavra fala que quando nós nos convertemos, somos como recém-nascidos, espiritualmente falando, e um recém-nascido não sabe nada. Tudo que aquilo que a gente carrega é do mundo, não é de Deus. Vamos lá. Romanos 10, 9 e 10, não precisa abrir. Aqui, nós temos o início do que vai nortear a nossa busca pela palavra de Deus. A palavra fala que nós temos um Jesus que é Senhor e Salvador. Cara, para quebrar todo o orgulho que eu tinha, e eu era um cara extremamente orgulhoso, extremamente duro, extremamente fechado, eu precisei entender que Jesus é Senhor, tanto quanto Ele é Salvador. Ali é o início do temor ao Senhor, porque eu entendo que essa palavra Senhor na Bíblia não está dizendo em termos de respeito para alguém que está falando com a pessoa mais velha, está falando de um escravo para o dono. Cara, Jesus Cristo é dono da minha vida. Ele é Deus encarnado, Ele é o Criador de tudo, que sabe de todas as coisas, Ele é aquele que me criou. E Ele é aquele que me salvou. Então eu entendi naquela noite um chamado de um Deus Salvador, mas eu precisava entender um chamado de Deus Senhor. Quando o Pedro pregou aqui semana passada, que nós precisamos entender o que verdadeiramente significa amar a Jesus. Cara, Jesus deixou claro pela palavra que aquele que tem os mandamentos e os guarda, ou os pratica, esse é o que o ama. Amar a Jesus significa obedecer os seus mandamentos. Veja, não é sugestão, é mandamento. E não há medo nisso, não há peso nisso, não há proibição nisso. É porque Jesus sabe tudo o que é melhor para nós. Cara, Jesus sabe o que é melhor para vocês. Jesus sabe tudo aquilo que você precisa. Jesus tem muito mais do que você imagina para a sua própria vida. Mas você precisa entender que tanto quanto Salvador, Ele é Senhor e dono da sua vida. No início da minha caminhada,
já nesse processo de entender que eu nada sabia, uma das primeiras coisas que me aconselharam é, cara, cola em alguém maduro, experiente, cola nessa pessoa e aprenda tudo que essa pessoa tiver para te ensinar. Não caminhe sozinho. E na primeira igreja que eu congreguei, havia um processo de discipulado 1 a 1. Então eu tinha uma pessoa mais velha, uma pessoa mais madura do que eu, uma pessoa que já tinha vivido todo aquele processo que eu estava vivendo, um rapaz, para poder me aconselhar. E ali, 90% dos meus problemas foram evitados, porque eu tinha alguém que me aconselhava, porque eu tinha alguém que eu procurava, porque eu tinha alguém que eu buscava. Vamos voltar a falar de sabedoria. Cara, sabedoria é você aprender com outra pessoa, é você aprender com seus erros, e é você mais ainda aprender com os erros dos outros. Tem uma passagem, cara, que eu acho ela genial. Genial. Fala assim, ó. Não precisa abrir, tá? Lá em Juízes 9:53, está falando que Abimeleque estava atacando Tebés. E ele chega perto demais de uma torre para poder incendiar ela. E lá lançam uma pedra de cima da torre. E essa pedra esmaga a cabeça dele. E ali acabou para ele. Passando um tempo, lá em 2 Samuel 11:20, Davi manda o seu exército para a guerra. E lá nós temos uma exortação ao exército de Davi, falando bem assim, cara, não chega muito perto da muralha. Será que você já esqueceu o que aconteceu com Abimeleque? Tipo assim, cara, tu viu que o cara já se ferrou, por que você vai fazer a mesma coisa que ele? É ser muito tolo olhar para uma pessoa que cai no buraco e falar assim, não, mas comigo vai ser diferente. Isso, para nós que somos jovens, é algo que nós vamos errar muito, muito, senhor. A gente vai passar o mês inteiro falando de provérbios, vai ler provérbios inteiro, vai orar sobre provérbios tudo, vai repetir tudo e a gente ainda vai errar. Só que é ser muito tolo não aprender com a pessoa que já está errando. Eu acho engraçado demais quando a gente vai aconselhar jovem e a pessoa chega para mim e fala bem assim, cara, eu penso isso, eu quero isso, a minha vontade é essa. Eu falo, cara, amém. Eu tento conversar com a pessoa e fazer algumas perguntas e a pessoa, não, beleza, é isso aí, show, vou fazer a minha vontade. Aí eu chego para a Tainá e falo bem assim, não te dou 2 semanas para quebrar a cara e voltar para a gente recolher os cacos. E toda vez acontece. Porque é soberbo, porque se acha autossuficiente, porque acha que o mundo vai girar diferente para ela e com ela vai ser diferente. Você quer ver? Relacionamento. O jovem sofre muito nessa questão de relacionamento, galera, quero namorar, quero casar e tal. Cara, e eu vejo algumas posturas e algumas escolhas de relacionamento, eu falo, mas não é possível que essa pessoa tenha uma Bíblia, cara, porque se tivesse não fazia nada disso. E a pessoa vai e caminha para o buraco e eu falo, cara, presta atenção. Todo mundo que foi para esse caminho caiu, por que você vai? Não, comigo vai ser diferente. Falei, cara, até se for diferente, você vai ter que carregar um peso gigantesco para resolver o problema, não vale a pena, não, mas comigo vai ser diferente. E aí volta daqui a pouco e fala, cara, quebrei a cara. Pô, novidade. Nós temos, talvez por ter muito acesso à informação rápida, à informação superficial, um costume, uma mania de buscar na internet aquilo que eu preciso sentar com alguém e conversar. Veja, existe um cuidado de Deus, um amor de Deus infinito quando você senta na frente de uma pessoa e essa pessoa exorta você com todo amor e carinho. E essa pessoa te aconselha, essa pessoa te direciona. E essa pessoa conta da experiência dela para que você não erre. Só que nós não gostamos. Cara, a nossa geração, ela busca muito vídeo curto, informações curtas de pessoas que a gente não faz nem ideia de quem são. E aí quando essa pessoa cai, porque nós não conhecemos, para nós é um choque. Poxa, mas eu me apoiava tanto nela. Pô, mas você não conhece, nunca viu pessoalmente. E a nossa liderança está inteira disponível e a gente não procura. Esse mês passado agora, eu precisava de direcionamento e aconselhamento sobre alguns assuntos relacionados a ministério. E a primeira coisa que eu fiz foi chegar no Pedro e falar, cara, me dá o contato de quem consegue conversar comigo sobre esse assunto aqui. Ele falou, cara, essa pessoa aqui tem 30 anos de experiência no assunto. Eu falei, com ele que eu vou conversar. E eu enchi o saco, falei, me recebe, me recebe, me recebe. Estou viajando, mas eu espero, me recebe, conversa comigo, ora comigo, me dá um conselho. E alguns pastores da igreja me receberam e, cara, eu perguntei, eu ouvi, eu adoro conversar com pessoas que têm experiência, porque ou você aprende muito o que fazer, ou você aprende muito o que não fazer, porque a pessoa quebrou a cara. Mas teve que partir de mim buscar e ir atrás. Veja, não existe como a gente ter sabedoria sem ter esse primeiro passo, sem ir atrás, sem buscar a sabedoria e aplicá-la. Eu gosto de uma definição que fala que sabedoria é o conhecimento na prática. Então, eu poderia ter me enchido de teoria sozinho, eu poderia ter me enchido de livros e textos e vídeos, mas
eu nunca teria tido a base de alguém que tem experiência de mais de 30 anos sobre o assunto. Cara, quando eu sou formado em engenharia civil, eu não trabalho mais como engenheiro civil, eu sou formado em engenharia civil, e eu fui contratado depois da faculdade para poder cuidar de 2 obras. E quando o cara me contratou, ele falou bem assim, cara, você vai cuidar de obra, é obra pública, não pode ter nada errado. Cara, se tiver alguma coisa errada, isso dá um processo gigantesco, o negócio é feroz, cuida aí. Só que eu vou viajar, você vai se virar, vai estar pedreiro, mexe em obra, se vira, mas não pode dar nada errado. E eu assim, beleza, formei, né, tamo aí, vamos lá, vamos fazer. E aí eu lembro que eu caí na primeira obra e o pessoal chegava para conversar comigo e falava assim, cara, como é que faz tal coisa? Eu pensava assim, cara, não faço ideia como é que faz. Só que eu não posso falar que eu não sei como é que faz. Eu tô lá, eu tinha que exercer o papel. E aí eu vou confessar um pecado para vocês. Eu adquiri uma tática infalível. Rafa, usa essa que não falha. Não falha. Na obra não falha. O cara chegava e falava bem assim, como é que você faz tal coisa? Eu falei, cara, é o seguinte, tem muitas maneiras de fazer. Me conta como é que você gosta. Aí o cara falava tudo, eu falava assim, eu pensava, bom, pela teoria talvez funcione. Eu falei, cara, pô, muito bom. Tu confia nele? Não, dá certo, então vamos fazer essa aí. Cara, não falha, pode usar à vontade, tá? A galera adora quando você pede conselhos. Algo que me marcou muito é que tinha um senhor que trabalhava lá, que nas mãos dele faltava o toco de vários dedos, assim, vários. E eu conversava muito com esse senhor, e esse senhor vai me contando sobre obra e tudo, sobre linguajar, que era muito diferente da faculdade. E algo que eu via é que, assim, quando ele falava para mim, cara, não faz isso, que a chance de dar errado é gigante, eu olhava as marcas na mão dele e falava, esse cara sabe do que está falando. Esse cara tem marcas, então quando ele fala, ele tem propriedade para estar falando aquilo. Tolo seria eu de não ouvir. Tolo seria eu de falar assim, não, mas eu fiz a faculdade, eu sou formado, eu tenho que falar para ele. Não, o cara tem experiência. Tem que ter humildade para poder reconhecer que você não sabe tudo. Tem que ter humildade para reconhecer que você precisa de alguém que acompanhe você. Cara, a liderança está disponível para todo mundo que precisar. Todo mundo que precisar. Só que tem muita gente que se isola, tem muita gente que não busca, tem muita gente que acha que não precisa. E vai derrapando e caindo e errando nos mesmos lugares, e entra ano, sai ano, e não desenvolve, não sai do lugar, e não entende por quê. Falta conselho, falta acompanhamento, falta entender que você não sabe de tudo. Eu, particularmente, sou muito fã do discipulado, me ajudou demais a crescer no início da minha caminhada, me ajudou demais a não errar em erros que eu erraria se alguém não estivesse conversando comigo. Aqui nós temos os reverbes na igreja, são pequenos grupos, cara, se eu fosse você, eu colava em um e eu mandava mensagem meia-noite pro líder, eu ligava meia-noite e falei, cara, tô lendo a Bíblia, me tira uma dúvida, mas eu não ficava sem. Depois de um certo tempo de relacionamento com Deus, eu comecei a entender como as pessoas geravam testemunho. E testemunho, cara, é algo lindo, é algo maravilhoso. Quando você vê que alguém passou por um processo de dificuldade e conseguiu resolver e gerou daquilo lá um testemunho, você fala, cara, uau, incrível. Mas quando é você que tem que gerar um testemunho, é difícil. Porque é você que passa a dificuldade, porque é você que passa o processo, porque é você que passa o perrengue. E se não há perseverança no processo, você não gera testemunho, você continua no mesmo lugar. Então eu comecei a ver que pessoas que passavam por dificuldades muito maiores do que eu já tinham propriedade para falar, cara, persevera, vai atrás, continua, vai dar certo, e você consegue. E eu, toda a minha imaturidade, falava, meu Deus, Deus não me ama, Deus não está nem aí comigo, ferrou tudo, me abandonou, estou orando aqui, ele não ouve. E ali a gente, depois que começa a perseverar e passa pela primeira tribulação, começa a gerar algo em nós, que a Bíblia fala, a gente escuta, as pessoas falam, mas na prática é muito difícil, que é confiar em um Deus presente, mesmo que ele esteja no silêncio. Cara, o silêncio de Deus, durante esse processo, nos dói muito, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Parece que Deus está nem aí, parece que Deus largou. E tem muitas vezes que parece que quanto mais a gente ora, mais a gente busca, mais a gente quer, menos Deus está ligando. E as coisas vão piorando, e a gente fala, cara, mas não é possível, Deus não está vendo a minha situação. Não é nem que eu quero, eu preciso que Ele responda essa oração. E Deus fica em silêncio. Vamos lá. Provérbios 3, 26 e 27 vai falar bem assim, aquele que confia no Senhor descansa em meio a tribulações. A primeira vez que você passa por uma dificuldade, sem entendimento nenhum, você começa a entender na prática que Deus está gerando algo em você para que Ele consiga resolver a situação. Cara, se Deus resolvesse todo o meu problema, toda a minha situação, respondesse todas as vezes que eu oro e peço, eu não geraria em mim maturidade, não geraria em mim conhecimento, não geraria em mim sabedoria. Geraria provavelmente alguém mimado, despreparado, sem estrutura.
crianças que os pais dão tudo o que elas precisam e não permite que elas se frustrem, geram crianças mimadas com muita idade. Então você tem adolescentes mimados, adultos mimados que não sabem lidar com frustrações. Por isso Deus é especialista em dar para nós exatamente o que a gente precisa. Cara, a forma como Deus cuida de mim funciona comigo. Talvez seja parecido com outras pessoas, mas funciona comigo. Não adianta Deus chegar em mim e passar a mão na minha cabeça e falar coisa linda do meu coração, vai dar tudo certo, eu te amo, vem aqui. Não adianta, comigo não funciona. Comigo, desde que eu me converti, e sempre funcionou, eu falei assim, vacilão, abaixa a cabeça que você está errado. Cara, e quantas vezes, em meia tribulação, eu orava, eu clamava, eu pedia, e eu falava, Deus, não é possível que você não está vendo. E depois do processo ele virava e falava bem assim, cara, abaixa a cabeça que você não entendeu nada. Agora que você entende, agora eu gerei em você a maturidade. Agora você pode ir lá e falar para alguém, falar, cara, na tribulação confie no Senhor. Mas durante o processo, pode ser que com você seja diferente, pode ser que com você seja um processo de carinho. Cara, Deus está aqui, Deus está falando com você, Deus está cuidando de você, Deus não abandona você. Mas o silêncio de Deus é necessário para que gere em nós a maturidade. A Bíblia fala de um Deus que concede a nós uma paz que excede todo o entendimento. Só que eu acho incrível como na prática a maioria de nós não entende como é que é isso. Veja, você está aqui na igreja agora e nós tivemos a comunhão no começo e nós louvamos ao Senhor com alguns louvores aqui. E nesse momento, se fosse uma palavra de encorajamento, você fala, cara, é isso, ia bater no peito, ia falar, cara, eu amo Jesus, tudo posso, vamos para cima, não adianta, a gente vai conseguir. Assim que você sai dessa porta e você volta à realidade, você fala, cara, ferrou tudo. Deus não está comigo. Acabou, eu preciso de uma coisa e está demorando, e quanto mais tempo passa, pior fica a situação. E a prática é essa. Então, a gente, na teoria, entende, cara, confiar em Deus, amém, isso aí. Mas na prática não é assim. Na prática a gente murmura, a gente chora, a gente blasfema, a gente briga, a gente não consegue, porque em nós não há o testemunho gerado, não há sabedoria gerada através de uma perseverança. Cara, vamos lá. Eu entrego a minha vida para Jesus, eu começo o meu relacionamento com Jesus, eu entendo que eu nada sei e preciso começar a aprender a vida toda de novo. Eu tenho pessoas que me acompanham para que gerem em mim todo o conhecimento que eu não tenho sozinho e aconselhamento que eu preciso para não cair. E nisso eu vou começar a ter mais firmeza para poder passar pelas minhas tribulações e gerar um testemunho. Cristian, você está abrindo muita coisa para poder falar coisa nenhuma. Relaxa, eu só quero falar de um assunto com você, isso aqui eu só preciso para chegar lá. Então vamos lá, entrega a vida para Jesus, eu começo a caminhar com pessoas que sabem muito mais do que eu para poder me aconselhar, eu começo a confiar em um Deus que está comigo mesmo em silêncio, e aqui chega no assunto que eu queria falar. Abre para mim, por favor, lá em Romanos 8:14. A base do relacionamento com Deus, a base do relacionamento que vai nos gerar o temor, que vai nos gerar a sabedoria, que vai nos gerar o princípio para a gente caminhar no caminho correto. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pode deixar aí por enquanto, por favor. Cara, veja só. Quando eu estava montando a palavra essa semana, eu li o provérbio da semana, queria me atentar muito ao assunto que a gente leu essa semana, só que algo muito forte no meu coração falava, cara, você precisa falar sobre isso, você precisa falar sobre isso. Lá, se eu não me engano, em Provérbios 3, vai dizer, o pai repreende ao filho a quem ama. Quando eu li isso, cara, eu fiquei preso nisso. O pai repreende o filho a quem ama. E eu comecei a pensar, cara, será que nós entendemos que Deus é pai? Será que nós entendemos o que é a paternidade de Deus? Olha, cada um aqui teve um pai biológico que gerou. Eu não sei se você teve relacionamento com seu pai, eu não sei se o relacionamento que você teve com seu pai foi bom ou foi ruim. Não sei se você conhece. Mas o que eu sei é que nós temos uma tendência natural de pensar, se Deus é pai, ele é muito parecido com o pai que eu tenho. Ele é muito parecido com o relacionamento que eu tenho com o meu pai. E aí a gente começa a pensar, cara, se Deus é pai e o meu pai não é presente, Deus não é presente. Eu conheço muitas pessoas que o relacionamento com um Deus Pai é suplicar e clamar migalhas, porque acha que Deus não se importa, porque acha que Deus não está nem aí, porque acha que Deus está muito distante e talvez se eu me humilhar muito, Ele me escuta e volta e me dá uma migalha. Eu conheço pessoas que
tem com Deus um relacionamento de meritocracia. Você faz tudo certo, Deus vai te recompensar. Você erra, Deus vai te castigar. Cara, será que você que está aqui hoje entende a paternidade de Deus? Eu sou pai. Meu filho tem 6 meses. E por mais que eu seja um cristão, por mais que eu ame Jesus, por mais que eu ame a palavra, por mais que eu vou me esforçar muito para educar ele nos caminhos do Senhor, eu vou errar muito com ele, cara. Eu vou errar muito. E enquanto Jesus não voltar, quando ele for pai, ele vai errar muito. Porém, eu vou fazer de tudo para que ele entenda que o padrão de paternidade perfeito é o de Deus. Existe eu li que existe um estudo que diz que na época de Jesus, o conceito de adoção era muito forte. Por quê? Porque o filho biológico, o pai tinha direito de descartar. Tipo assim, cara, não quero mais, tipo, entendeu? Não quero mais, sai da minha casa, vai viver sua vida, se vira. Mas quando um pai decidia adotar um filho, era sem volta. A adoção era eterna. Você não pode desistir de um filho que você escolheu adotar. Cara, Jesus nos escolheu. Deus adotou todos nós aqui. Eu queria quebrar um engano que é muito repetido, mas não é isso que a Bíblia fala. Abre lá, por favor, em João 1, capítulo 11, por favor. João 1, 11. Tá. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Próximo, por favor. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mais um, por favor. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pode deixar aí, por favor. Cara, nem todo mundo é filho de Deus. É a Bíblia que fala, não sou eu que estou falando. Nem todo mundo é filho de Deus. O que a palavra fala? Todos aqueles quanto receberam Jesus, como Senhor e Salvador, recebe dele o direito de ser chamado filho de Deus mediante a adoção. Cara, entenda, olha como isso é sério, porque tem muita gente que fala, cara, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, e não entende o significado disso. Eu tenho para mim que só existem 2 tipos de pessoas que conhecem Jesus de verdade. Tem pessoas que não conhecem, mas as que conhecem são 2 tipos. Ou você conhece Jesus e ele te transforma e você é um filho de Deus e você é transformado de glória em glória, de tempos em tempos, à imagem e semelhança de Cristo, ou você decidiu rejeitar Jesus Cristo. É impossível, cara, que você tenha um encontro com Jesus e você fala, cara, legal, mas beleza, ele lá e eu cá. É impossível. Pega a tua Bíblia e lê os 4 evangelhos. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, ou elas entregaram a vida para Jesus, ou elas suplicaram por Jesus, ou elas queriam matar Jesus. Não tinha meio termo com Jesus. Não tinha meio termo no relacionamento com Jesus. É impossível que a gente tenha a revelação do Cristo e não faça diferença. Cara, ou você rejeita, ou você entrega tudo para Ele. Cara, o filho, ele normalmente, ele vai atribuindo as características do pai. Eu acho engraçado que o Kael, ele já começou a atribuir algumas características que são minhas. E assim, a Tainá detesta. Porque tudo aquilo que faz raiva, ele imita. E não sou eu que estou ensinando, é o nosso relacionamento. O filho de Deus, ele reproduz as características do pai. Cara, eu preciso assim, que você pense, não levanta a mão, não precisa, eu preciso que você pense. Todo aquele que é nascido de novo se torna filho de Deus. E todo aquele que é nascido de novo recebe salvação. Eu conheço pessoas que vão para a igreja, que servem, que participam, que estão ali, mas que não são salvas. Não são salvas. Cara, você é salvo. Eu não estou perguntando se você serve, eu não estou perguntando na igreja, não estou perguntando se você lê Bíblia, eu estou perguntando se você é salvo. Porque se você é salvo, entende, você é filho de Deus. E você anda como um filho de Deus. Olha como o nosso coração está no lugar errado. Se você descobrisse hoje que o seu pai mentiu a vida inteira para você, e o cara é bilionário, tá? E vai te dar todo o dinheiro que você quiser. Amanhã você não é mais a mesma pessoa. Você não anda do mesmo jeito, você não vai para os mesmos lugares, você não conversa com as mesmas pessoas. Nós somos filhos daquele que tudo criou quando entregamos nossa vida para Jesus. E a gente consegue andar do mesmo jeito.
que uma pessoa que não conhece Cristo. 2 Pedro, não precisa abrir, 2 Pedro 2,20 vai falar bem assim, que aquele que, conhecendo ao Senhor e se relacionando com o Senhor, decide abandonar o relacionamento e voltar para a mesma vida que tinha antes, era melhor que nem tivesse conhecido o Senhor. Cara, não tem volta, não tem volta, não tem volta. Lá em Jeremias 29, 11 e 13 vai dizer que, não precisa abrir, Jesus, Deus tem o que é melhor para nós e Ele está disponível para todo aquele que o busca de forma sincera. Cara, eu sempre falo isso, a distância entre eu e Deus é uma oração sincera. É um coração que se entrega, um coração que busca, um coração que vai atrás. É uma oração sincera, é um clamor sincero. Deus, Ele não rejeita um coração sincero que o busca. Eu fico muito triste, porque eu vejo irmãos meus que criaram para si uma idolatria de um Deus fake, de um Deus segundo as suas próprias vontades, de um Deus que faz aquilo que eles mesmos querem. E não entendem quão maravilhoso é o relacionamento com Deus Pai, com Deus Paterno. Cara, eu sei que a gente deveria estar pregando e batendo em cima da sabedoria, mas veja, tudo é relacionado. Um filho que nasce segundo a vontade de Deus, segundo a adoção de Deus, e começa a se relacionar com Deus Pai, ele vai adquirir sabedoria, porque ele vai adquirir temor. Um filho que entende que o pai o ama, que entende que o pai cuida dele, não obedece a um pai porque tem medo da repreensão, porque tem medo do castigo. Obedece porque é grato, obedece porque ama, obedece porque entende que o pai tem tudo o que é melhor para ele, porque o pai sabe o que é melhor para ele. E nós, como imaturos, nem sempre entendemos aquilo que o pai está falando. Cara, é muito comum, e eu vou passar muito por isso, de chegar para o filho e falar bem assim, cara, não faz isso. Por quê? Porque não. Não é porque não quer falar, não é porque não quer explicar, não é porque está com preguiça, é porque o filho não tem capacidade para entender tudo. E assim Deus faz conosco. Eu amo quando Deus fala não para mim. Eu amo, porque isso me mostra um cuidado, uma preocupação dele na minha vida. Eu amo as correções de Deus na minha vida. Só que veja, durante a correção não é legal, porque é pesado, é duro, parece um castigo, parece opressão, mas a graça, há amor nisso. Não tem, cara, não tem como você não ser grato por um Deus que olhou para eu que sou um pecador, que vou pecar até o fim da vida, que vou errar muito, que não tenho capacidade nenhuma de oferecer nada para Ele que seja de valor, e entregou o Filho Jesus para pagar por todos os meus pecados, para que, crendo nele, eu não pereça, mas tenha vida eterna. Cara, eu estou falando de um Deus Pai, e eu sei que tem muita gente aqui que até fala, não, eu entendo, Deus é Pai, mas na prática não tem nada com isso. O meu pai biológico, ele não é cristão, e ele sempre se esforçou para ser um pai bom, para fazer as coisas certas, para poder dar o melhor para a gente. Só que ele errou muito, e ele erra muito. Ele tem todas as suas carências, assim como eu vou errar também. E quando eu comecei a me relacionar com Deus, algo que eu achava era que o meu relacionamento com Deus era o meu relacionamento com meu pai. E o meu pai, ele é engraçado, ele é de poucas palavras, e ele só fala o assunto que interessa com ele, assim. Então, ele me liga, a gente conversa, aí eu tento falar alguma coisa, ele me corta, e aí quando eu falo bem assim, beleza, tchau, ele não fala tchau, ele desliga o telefone. É assim, cara, beleza, pô, tchau. Não tem, desligou o telefone, entendeu? E eu achava, cara, Deus deve ser a mesma coisa. Eu vou orar para Deus, eu vou falar tudo que eu tenho para falar antes que Ele me corte. E amém, e Ele já acabou, já foi, já saiu. Eu lembro de ouvir um conselho. A primeira igreja que eu congreguei era muito tradicional. Eu estava saindo de uma era muito tradicional. E eu ouvi um conselho, e era bem assim, hora de madrugada, cara. Hora de madrugada, porque... Deixa eu ver, o mundo espiritual se move e troca as guardas e Deus vai te ouvir, Deus vai aparecer para você, hora de madrugada. Cara, eu peguei um livro horrível, eu li o livro inteiro para poder entender por que eu tinha que orar de madrugada. E aí eu lembro que eu tirei uma semana e falei bem assim, cara, é o seguinte, eu dormia cedo e tal, eu falei assim, eu vou acordar todo dia meia-noite, eu vou orar a Deus, depois eu vou voltar a dormir, de segunda a sexta. E até sexta-feira eu vou gerar um testemunho. Segunda-feira, acordava, orava e ia dormir. Terça-feira, orava e ia dormir. Quarta-feira eu acordei, orei, antes de eu falar amém, cara, assim, ó, Deus nitidamente falou, eu não estou ouvindo nada que você está falando. Porque tudo que você faz é acordar de madrugada, falar um monte de coisa, amém, vai dormir. Você não dá tempo nem de eu conversar com você. Eu gerei um testemunho, não foi? Mas não foi bom. Cara, Deus é relacionamento, Pai é relacionamento. Pai é relacionamento. Não adianta a gente falar bem assim, cara, eu vou chamar você e vou orar e falar, meu Deus, agora você vai entender que Deus é Pai em nome de Jesus e está tudo certo. Não, Pai é relacionamento.
Como nós falamos, a base do relacionamento com Ele é palavra de Deus, Bíblia. Tudo aquilo que Deus se revela está na Bíblia. E Deus se revela como um pai. A palavra fala que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Deus não esquece de nós. Eu queria te encorajar nessa noite e dizer, cara, não sei o que você está passando. Eu tive um mês passado bem duro, bem difícil. E Deus tem trabalhado muito no meu coração sobre essa questão de saber lidar com alguns problemas. Então eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer por experiência própria, cara, Deus está com você. Por mais que não fale, por mais que esteja em silêncio, por mais que pareça que Ele não está fazendo nada, Deus está com você. Deus é um pai que ama, Deus é um pai que cuida, Deus é um pai que quer o nosso melhor. E o foco dessa mensagem essa noite é para que toda vez que você lembrar e ouvir que Deus é pai, isso não te gere mais dor, isso não te gere mais medo, isso não te gere mais insegurança. Cara, Deus é um pai que planejou todos aqui desde antes do ventre. Ele nos convida, gentilmente, Ele nos convida, às vezes de forma muito pontual, a estar com Ele, a entregar a vida para Ele. E esse processo de iniciar uma vida com Jesus em meio à congregação pode ser muito embaraçoso. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, lembra? Eu tinha passado 1 ano indo na igreja, eu não conhecia Deus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu lembro de ter muita insegurança, porque é uma cidade pequena, as pessoas iam, meu Deus, o cara foi lá, entregou a vida para Jesus, agora é crente, tudo, tinha muito preconceito. E eu lembro que o pastor estava fazendo um apelo para quem queria entregar a vida para Jesus, e eu estava relutando muito. E durou 5 segundos, mas na minha cabeça durou 2 horas aquela batalha. E eu ficava assim, cara, não vão falar, meu Deus, o que vão pensar e tal, não sei se eu quero ir. E aí eu lembro que eu me desliguei do resto da igreja, eu estava pensando nisso, e eu ouvi uma voz falando bem assim, cara, o que mais você precisa? O que mais você precisa? Eu falei, não preciso de mais nada. E eu entreguei a vida para Jesus. E no meio da caminhada, que eu já estava indo lá na frente, tinha um cara indo na minha frente. E aí eu comecei a prestar atenção no que a igreja estava falando. E o pastor estava, sem brincadeira, o pastor estava falando bem assim, todo aquele que quer se livrar do vício de drogas, vem aqui na frente. Eu fui aceitar Jesus, o apelo já era, todo aquele que quer se livrar do vício de drogas, vem aqui na frente. E na hora eu pensei bem assim, cara, meu Deus, eu não uso droga, eu nunca usei droga, todo mundo vai achar que eu estou me livrando das drogas. Até eu chegar em casa já descobriram isso, estou lascado. Para minha sorte, o pastor me conhecia, pegou o microfone e falou, não, ele está entregando a vida para Jesus. Porque antes de eu chegar em casa, já tinha mensagem no meu celular, virou crente, converteu. Eu fico, cara, imagina se fosse da droga, ele está até hoje, né? Cracudo, miserável. Vamos lá. Cara, eu já queria encerrar, eu estou chovendo no molhado, não é nada novidade para ninguém, mas eu queria ser mais enfático nessa palavra. Tem uma frase que atribuíram ao Billy Graham, eu achei ela muito incrível, que diz assim, estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo e siga os seus preceitos para ser santo. Eu sei que tem muita gente aqui que não gosta de trazer a Bíblia em livro, eu tenho muito ciúme das minhas Bíblias, tá? Eu normalmente não gosto de carregá-la para lugar nenhum, porque tenho ciúme, cuido dela até que eu leia ela inteira. Depois que eu leio ela inteira, eu dou para alguém, compro outra e vou grifar tudo de novo. Então eu tenho a Bíblia no meu celular. Mas eu sei que tem muita gente que se diz relacionamento com Deus que nem a capacidade de baixar uma Bíblia no celular tem. Isso, retomando, é ser muito tolo, porque você tem toda a base, o manual para o seu relacionamento com Deus na sua mão e você não faz questão nenhuma dele. Você tem todo o seu direcionamento com Deus para poder seguir os seus primeiros passos e você não faz questão nenhuma disso. Efésios 5,17 vai falar que o sábio procura saber qual é a vontade de Deus, enquanto o tolo procura saber qual é a sua própria vontade. Cara, eu não vou dar spoilers aqui pro resto de provérbios que você vai ler, mas a gente vai bater muito em cima disso. Você normalmente sabe que o seu relacionamento com Deus não está indo bem quando você começa a se isolar. Não quero mais saber de congregação, não quero mais saber dos irmãos, não quero mais saber da galera, não quero mais saber de estar com a pessoa, eu quero só saber das minhas coisas. Isso é o primeiro passo para a queda do tolo. O sábio, ele fala, eu estou cheio de problema, eu estou cheio de BO, eu preciso de resolver um monte de coisa, mas eu vou continuar congregando com meus irmãos, porque ali eu vou receber tudo aquilo que eu não consigo sozinho. Eu queria que a gente fosse muito sincero hoje, muito sincero, como eu já fui, e eu sou todas as vezes no meu relacionamento com Deus, de você entender que você é jovem, que você ainda vai errar muito, que você ainda tem muita coisa para viver, que você precisa da comunhão e do direcionamento de pessoas mais maduras que você.
Eu preciso que você entenda que não importa o tamanho da dificuldade que você viva, Deus está com você. Siga fiel à palavra do Senhor e deixe que Ele vai resolver tudo aquilo que você não consegue resolver. E eu já queria pedir para você levantar, e eu queria que você fosse muito sincero no seu coração. E que você respondesse para Deus. Cara, para você, Deus é Pai? Se sim, qual é a paternidade que você entende de Deus? Um amor, um cuidado, uma paternidade perfeita? Alguém que está com você, que não te abandona, que tem o melhor para você? Ou é um pai distante que você nem conhece? Ou é um pai rígido que só te dá prejuízos e dores e mágoas? E quando você pensa a palavra pai, dor é o primeiro sentimento que vem no seu coração. Cara, isso é muito sério, isso é muito sério. Nós precisamos entender a paternidade de Deus, porque ela vai basear todo o nosso relacionamento com o Evangelho. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria fazer uma oração por você. Eu já tive várias experiências e por isso eu creio que quando nós oramos, uns com os outros, Deus mostra a sua graça e o seu amor para o corpo de Cristo e começa a trazer em nós curas das diversas áreas, curas físicas, curas espirituais e curas emocionais. Eu lido com jovens, eu aconselho jovens, eu converso com jovens, o meu ministério é o ensino, o meu ministério é o cara que tira dúvida. E, cara, assim, eu fico muito triste de ver que pessoas que até vão na igreja toda semana, durante a semana, elas se perdem, porque elas não conseguem confiar e descansar em um Deus que cuida de nós. E elas batem no peito durante o louvor, durante o culto e falam: Deus me ama, Deus está comigo, eu amo Jesus, eu amo o relacionamento com Deus. Mas saindo daqui, tudo se perde. A primeira adversidade, a pessoa desaba. A primeira adversidade, a pessoa se isola. O primeiro problema, a pessoa fala: não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus. Se Ele gostasse de mim de verdade, Ele tinha me ajudado. E a pessoa não entende nada do relacionamento com Deus. E eu também fico muito triste de ver vários evangélicos, vários. O Brasil é lotado de evangélicos, mas de poucos salvos. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Cara, o salvo, ele reproduz as características do Pai. Ele vai se tornando cada vez mais como Cristo era quando caminhou aqui na terra. Ele vai se tornando a imagem e semelhança de Jesus, de um Jesus Senhor e de um Jesus Salvador.